Pode se assentar. Continuando a nossa palavra. Abre de novo aí para nós, meu filho. Efésios 5, 18, 19 e 20. Vamos ler novamente? Porque é o texto base para a nossa conversa hoje. Vamos lá? Efésios 5, 18, 19 e 20. Vamos ler juntas, né? Esses versículos que possam encher nosso coração. Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual... Gente, não tá bom. Vamos parar. Vamos de novo. Em nome de Jesus. Igual quando você está assim, naqueles dias, querendo dar voadeira, só que você não vai estar dando, porque você é mocinha de Jesus. Então, vão ler forte. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô, gente, eu creio que se Paulo fosse escrever hoje, ele ia falar assim: e não vos embriagueis com a fofoca, né? Que muitas vezes você fala assim, mas estou bem na fita, porque eu não bebo, Morgana. Mas não bebe, mas está aí, cheio da maledicência. E não vos embriagueis com a fofoca, a crente fofoqueira. E não vos embriagueis com a mentira, que é pecado. O pai da mentira é o Satanás. Sem falar isso, meus meninos, o pai da mentira é o diabo. Você é filho de Deus, tem um trem estranho aí. E não vos embriagueis com a grosseria grossa. E não vos embriagueis com as palavras duras. E não vos embriagueis com a novela, que não sai da novela. Eita, essas novelas do capeta, gente, não dá. Não assisto, mas tá aí assistindo 200 séries. Gente, eu gosto de assistir uns filmes, gosto. Eu grado. Aqueles de Natal, aqueles mais água com açúcar, é os que eu gosto, vida real. Eu gosto desse negócio, mas a gente não pode ficar ali em 200 séries. Senão você não sai do lugar, a sua vida não anda, né? Ter até o controle, o domínio próprio para falar, tá bom, já descansei, agora vamos seguir. Então é isso. A solução está no Espírito Santo de Deus. Somente pelo poder do Espírito podemos andar em harmonia, tendo esse lar que é um pedaço do céu. Marido e esposa, Efésios 5, 22 e 23. Pais e filhos, Efésios 6, de 1 a 4. Empregadores e empregados, Efésios 6, 5 e 9. Está vendo? Deus fala para todo mundo. Está na palavra de Deus. Somente pelo Espírito Santo de Deus nós vamos conseguir essa harmonia, gente. Enchei-vos do Espírito. Não é uma opção. Ah, não quero. Não é. Enchei-vos do Espírito é uma ordem. É uma ordem de quem? De Deus. Sabe, você que é mãe, que é pai, quando você fala algo com seu filho, você fala assim, ó, meu filho, eu acho que você deveria fazer isso. Isso aí significa uma opção. Não é isso? Tem coisa que nós damos opção. Acho melhor você fazer isso, mas você decide. Agora, tem coisa que a gente fala o quê? Não! Ou você tem que fazer isso. É isso que Deus está falando, porque Ele é o nosso Pai. É uma ordem. Enchei-vos do Espírito, esse verbo é no imperativo, é uma ordem. E esse verbo, ele está na forma passiva. E ele no presente, ou seja, você tem que continuar enchendo. Por que será, gente? Porque a gente esvazia. Você recebe uma ministração dessa, você recebe uma palavra dessa, você chega em casa, se você não vigiar, uma patada que seu marido te dá, você já está lá dando voadeira. Os homens saíam na rua, já não precisa caçar. As mulheres saem da academia, parece que não tem noção, pelada, olha ele lá vendo. Os homens na academia têm que fazer de olho fechado, porque eu nunca vi um negócio daquele, gente. As mulheres parecem que estão indo dormir. Com o marido naquele dia mais sensual, só pode. Ficou de doido. Então, e tem umas que acham pouco, que sai da academia e vai fazer compra.
Oh, meu Deus, minha alma sai de dentro de mim, gente. Aí eu tenho que orar, falar, Senhor, me ajuda. Socorro, mas essas são as ovelhinhas que não é de Jesus. Você é ovelhinha de Jesus. Enchei-vos do Espírito, o verbo está no presente. Continue enchendo, encha. Porque você vai esvaziar. Não dá para você vir só domingo à noite, eu só quinta de 15 em 15 dias. Não dá. Você vai esvaziar e nesse processo você vai passar luta, angústia. E se você não estiver cheio de Deus, você só estiver do domingo, você não vai aguentar, gente, não vai. Você não vai aguentar as lutas que você passa em casa, você não vai aguentar as lutas do serviço, você não vai aguentar na rua. É todo lado nós estamos sendo bombardeados. Só que quando você não está cheio do Espírito Santo de Deus, todas essas coisas você deixa te atingir. Porque o diabo, ele não vem para fazer cosquinha na gente, ele vem para matar a gente. É o que eu falei no aconselhamento ontem à noite. Eu falei, minha filha, presta atenção. O diabo, ele não está querendo, assim, te lisar, não. Ele está querendo te matar. Matar seu casamento que foi conquistado na oração, no joelho. Olha o que Deus está fazendo. Agora está usando outros refúgios. Você esqueceu de tudo aquilo que Deus fez com você através do seu joelho. E você está permitindo o Satanás governar de novo. Por quê? A gente está lá no meio da luta, está enchendo. O negócio deu uma equilibrada. Ó, a gente de novo, gente, deixando para lá. É o tempo todo, enchei-vos do Espírito. O tempo todo. Nós temos que encher do Espírito Santo de Deus. Nesse contexto, o verbo encher não tem relação com uma quantidade ou conteúdo. Na Bíblia, encher significa ser controlado por. O encher do Espírito é ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, não por você. Mas controlado como, Morgana? Controlado na minha mente. Tudo aquilo que eu estou pensando, por isso que é o tempo todo. Mas enchei-vos do Espírito. Na minha mente, com o quê? Com salmos, com hinos, com aquilo que é puro, com aquilo que é de boa fama, com o que tem virtude. O Espírito Santo, ele vai controlar a minha mente, as minhas emoções, o meu coração, para eu não ficar essa mimizenta, essa pessoa que vive, aconteceu no passado, aconteceu, é legítimo, machucou, mas a vida, ela continua em Deus, e Ele faz novas todas as coisas. Gente, tem gente que está passando problema no casamento, por causa de coisas que aconteceu lá no passado com a família, não resolvidas, e tem refletido no casamento, o casamento está ruim, por causa daquilo lá de trás, porque minha mãe, Morgana, você não sabe o que ela fez, meu pai, você não sabe o que ele fez, você não tem noção, mero casamento de gente, mas eu sei o Deus que você serve, e o que ele pode fazer no seu. É isso que nós temos que pensar, uma agarrada lá, nessas coisas. Não pode, em nome de Jesus, enchei-vos do Espírito, seja controlado a sua mente, seja controlado pelo Espírito, as suas emoções, seja controlado pelo Espírito, as suas decisões, as suas atitudes. Tudo vai ser controlado e governado pelo Espírito Santo de Deus. Não é por você, porque se for por você, não vai dar certo. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. A plenitude do Espírito, Paulo escreve também, necessário para o lar, gente. A fim de que o nosso lar seja um pedaço do céu na terra, devemos ser controlados pelo Espírito. Você quer que o seu lar seja um lugar habitável, um lugar bom, mas se você não é governado, controlado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você não é a resposta lá para dentro. A pessoa te falou algo, você fala mais, porque você quer defender o seu direito, eu quero defender, eu não aceito, eu não aguento, não. Cuida da sua piedade, a sua reputação, quem cuida é Deus, você não precisa ficar se defendendo, não. Para com isso. A gente tem essa necessidade de falar, de se defender, porque eu tenho que falar, não tem. É por isso que eu tenho falado, gemidos com vocês. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Põe guarda, Deus. Você está querendo falar, você está quase morrendo, mas você não vai fazer porque você está esperando que o Espírito Santo de Deus, que está ali dentro, possa conduzir toda essa situação, possa mover o coração desse marido, desses filhos rebeldes. Gente, isso é só Deus.
Porque a nossa carne, a gente quer falar, a gente quer falar, a gente quer brigar, a gente quer se defender, e não faça isso. Mas como uma pessoa pode saber se ela está cheia do Espírito Santo? Faça um diagnóstico. Olha a sua vida. Você vai saber. Paulo, ele afirma que há 3 evidências da plenitude do Espírito Santo, que você está cheio, completo em Deus. Você é alegre? Sou, será? Efésios 5:19 fala sobre isso. Você é alegre? Ou você é alegre em circunstâncias, momentos, né? Aquele, nossa, sonhava em ter uma casa, eu comprei, ai que alegria. Mas ela vai ficar velha, vai começar a dar problema, passou. Sonhava em ter um carro, ai, são alegrias que trazem. Nossa, que coisa boa. Sonhava em ter um filho, meu Deus, daqui a pouco o menino não dá sossego. Você, ai, Jesus do céu, me ajuda. Hoje não pode ser nisso aí, não. Você é uma pessoa alegre? Porque Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria tem nome, é Deus. Logo, se eu não sou uma pessoa alegre, está faltando o que na minha vida, gente? Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Porque as pessoas, os seus filhos, está doendo o que estão fazendo? Tá, mas você ajoelha, você chora, você ora e levanta, amém, glória a Deus, estou continuando. Ou passou aquele dia, a gente não faz morada nisso aí não. Uma vida de tristeza, não. Você que está na plenitude de Deus, total em Deus, você é uma pessoa alegre. A despeito do que você anda passando, das suas lutas, você é alegre, porque o Senhor é a sua alegria. Amém? Vamos pensando. Você é agradecido, Efésios 5:20, agradecido? Até pela tranqueira que você está passando? Porque agradecido, né? A Morgana foi lá e me deu isso aqui. Ai, obrigada. Né? Faz parte, a gente aprendeu. Mais que obrigação de falar, né? Ainda tem umas que não falam. Mas, não fala. Mas está passando o olho do furacão, ao invés de falar, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, eu estou passando a bagaceira, não sei nem porquê. Muitas vezes você sabe que foi você que caçou, mas vamos supor que não foi. Nem sei porquê, meu Deus, mas uma coisa eu te agradeço, que a despeito dessas lutas, dessa tempestade, desse olho do furacão que eu estou passando, eu tenho o Senhor, gente, nós temos Deus. O que eu sempre falo com vocês, tem tantas mulheres aí passando coisas que você está passando, ou piores, mas não tem Deus, não sabe nem para onde ir. O que fazer? Nós temos Deus, o negócio desandou, nós choramos, nós ajoelhamos, nós clamamos, e hoje não dá para explicar, a paz vem. É Deus. A alegria vem. E a pessoa, meu Deus, como assim que as pessoas felizes passando um câncer no último estágio, como consegue? É Deus, gente. Alegre. Agradecida, Senhor, muito obrigado por essa. Hoje não é fácil, não. Não é fácil, não. Você tem que ser muito cheio do Espírito Santo de Deus, você agradecer a aprovação. Nós tivemos um carro que deu tanto problema, que eu acho que o que a gente consertou, ele dá para comprar uns 3 dele. Hoje, para agradecer aquilo ali, estava nossa, agradecendo com as lágrimas pingando. Obrigada, Senhor, porque nós não estamos a pé, por causa desse tanto de prestação, Senhor. Obrigada, ajuda-nos, Senhor, não murmurar. Deus, tem misericórdia. Agradecido, você é uma pessoa agradecida, você é uma pessoa submissa a Deus, obedece a Deus. Que a pessoa cheia, na plenitude do Espírito Santo, ela tem essas características. Submissa a Deus, independente se você concorda ou não, você é submissa a Deus. Paulo não menciona milagres, línguas, manifestações especiais. Ele afirma que o lar pode ser um pedaço do céu na terra se formos controladas, conduzidas pelo Espírito e se formos alegres, agradecidos e submissos. Nós vamos tratar um pouquinho sobre alguns desses frutos do Espírito. Alegria. Eita, menina, alegria. Gálatas 5, 22. Põe aí, meu filho. Gálatas 5, 22 e 23.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, dona. Contra essas coisas não há lei. Nós vamos tratar só alguns hoje. Alegria. Alegria é um fruto do Espírito, gente. Você tem que ser alegre. Ah, Morgana, mas não está dando porque minha luta está grande demais. A alegria cristã não é uma emoção superficial por uma coisa que eu adquiri, por um sucesso que veio. Ela não é esse tipo de alegria. Ela não sobe e desce de acordo com as circunstâncias. Ai, eu estou feliz porque eu consegui isso que Deus me deu. Ai, estou feliz. Agora Deus me pôs passando a tempestade. Estou triste. Agora meus meninos estão bondosos. Estou feliz. Agora meu marido está treva. Estou triste. Agora eu que estou a treva. Mais triste ainda. Gente, não é assim. Ela não é um termômetro para ficar nesse sobe e desce em nome de Jesus. Meu Deus, antes é uma experiência profunda de suficiência e segurança, apesar das circunstâncias. Está bagaçado, mas tem essa circunstância ruim, mas eu tenho Deus. Ele está comigo. Os cristãos, eles podem ter alegria mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Você crê nisso? Nós estamos tristes, o negócio não está difícil, passando pelo luto, mas é gerado em nós, é gerado por Deus, gente. Não é coisa humana, é Deus. Alegria. Alegria, seu marido te deu uma patada grossa, que você está no processo de mudança, de transformação, sangrando um parto para ser a mulher de Provérbios 31, só que ele não está. Ele não está. E te dá patada, e te dá grosseria, e você fica lá morrendo, sofrendo. Gente, quando você está cheio desse Espírito Santo de Deus, pode dar patada, pode dar o que for, você fica até meio assim. Mas daqui a pouco o negócio sai, porque você sabe o que Deus pensa de você, e Deus seu juiz, e Deus te guarda, e Deus te traz paz, e Deus te traz alegria em meio a essas confusões. Em nome de Jesus, esse tipo de alegria não é um termômetro, gente, mas sim um termostato que está só lá em cima, porque o pau está quebrando, mas eu estou alegre no Senhor, meu Deus, porque eu sei o fim da minha vida. A eternidade que o pastor estava falando lá no velório, quando eu fechar os meus olhos, onde tudo vai começar, aí vai começar, eu vou estar com o meu Deus, cravo a eternidade em meus olhos, Senhor, porque quando a eternidade está dentro de mim, sabendo para onde eu estou indo, o pau pode estar quebrando, porque eu estou feliz, eu sou alegre. Momentos de tristeza, sim, mas viver na tristeza, não. Paulo expressa tal verdade quando escreve, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Gente, Paulo estava preso, sofrendo injúrias, esperando o dia da morte, escrevendo, porque eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente e satisfeito, tanto na escassez quanto na fartura. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendeu, isso é aprendizado, o ser contente, o ser feliz, o ser alegre, é aprendizado em Deus. Todas as vezes que nós geramos essa alegria e depositamos em esposo, em filhos, em coisas, a gente se torna as pessoas mais infelizes de todas as terras. Porque eles não podem nos proporcionar isso a não ser o nosso Deus, gente. Não pode. Nós precisamos mudar em nome de Jesus e ser um povo alegre. Havia uma festa em Israel chamada de Sucote. O povo sempre fazia essa festa, todo ano eles faziam, mesmo depois de séculos que eles tivessem conquistado a prosperidade na terra prometida, eles voltavam a habitar em tendas por 7 dias, para comer aquele pão com prazer, beber a água com deleite, conversas boas. Muitas vezes nós estamos comendo
eu gosto. O sushi, mas nem saboreia, gente. Um churrasco, mas não consegue nem saborear, porque a cabeça está tão lotada e já passa a ser tão automático as benéficos de Deus, as coisas de Deus, você não tem nem gratidão, nem alegria para você estar saboreando aquilo ali. Eles voltavam esse tempo para lembrar, né, vivendo uma vida simples, nas tendas, comendo, com prazer, com deleite. As coisas simples também são boas, gente. O problema é que a gente fica agarrado só nesse mundo, querendo as tranheiras, sem fim. E vivendo só para ter. E as coisas simples que Deus dá e que são tão boas, tão gostosas, você não consegue nem desfrutar. Nós precisamos melhorar em nome de Jesus. Precisamos melhorar. Hoje nós somos uma geração de gente ingrato, que não consegue reconhecer os benefícios que recebeu. A maioria dos suicídios, gente, está entre a classe média alta, porque o que eu tenho falado, tem tudo, mas não tem nada. Tem Deus, gente. Porque Deus, a gente pode não ter nada, mas nós temos tudo, aleluias. O negócio está regradinho. Mas nós estamos felizes, fazendo piquenique na cozinha, de pipoca, olha que coisa boa. E muitas vezes a pessoa lá dentro dos palácios, sofrendo horrores, porque não tem Deus, gente. Não é o muito, não é a escassez, é ter Deus. É ser contente em Deus, tem de bom ânimo. Gente, nós temos que controlar os nossos ânimos, as nossas posturas, o nosso modo como você vê as coisas, como você se comporta em meio à adversidade. Porque quando você passa a ser uma pessoa alegre em Deus, sabe aqueles remedinhos que você está tomando aí sem fim para gerar os trem que a Cris fala lá no consultório? Endorfina, serotonina, ocitocina vão ser gerados por Deus. Não precisa de remedinho, não. Deus faz, que isso vem de Deus, gente. Para que a gente... Aí tem que tomar um remedinho. Remedinho é mais fácil que eu buscar no joelho. Nem remedinho. Bem melhor. Para com isso, gente. Vai buscar em Deus. Essas alegrias vão vir em Deus. Josué recebeu a palavra do Senhor. Esforça-te. Tem bom ânimo. Coragem. É o Senhor que manda nessa noite falar com você. Esforça-te. Se alegra em esforço. É buscar em Deus, é estar cheio do Senhor, esforça-te, vai ler essa palavra, vai orar, vai encher sua mente com aquilo que é legítimo, com aquilo que é de Deus. Esforça-te, encha de coragem em nome de Jesus 3 vezes. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor te diz nessa noite, eu venci o mundo. Você vai passar por lutas, por aflições, mas tem de bom ânimo, fica firme. Eu venci o mundo. Se alegrar e fazer de cada coisa da vida um espetáculo aos seus olhos. Gente, rir é coisa boa. Um tanto de mulher amargurada. Parece que, como meu marido fala, tipo, jurubebas de vinho. Com a cara de zeguela, que é trem ruim, sabe? Não dá um sorriso, parece que tem gente que parece que ama o viver na coitadinha, vitimizada, sofrida, ama sentir que está doentinha, para todo mundo alisar. Gente, para com isso. Eu tenho uma canseira com gente assim. Uma coisa, você está doente, e mesmo as doentes, elas cheias de Deus, elas ainda estão felizes e rindo. Aí fica, porque todo mundo vem, mas ninguém aguenta isso não, nem marido aguenta essa enjoança não, para com isso. Rir é coisa boa, fortalece o sistema imunológico, você sabe disso, né, Cris? Sistema imunológico, fica uma coisa boa. O que ele faz? Baixa a pressão arterial, oxigena o sangue, rir. Faz bom para a digestão, é por isso que você está aí lotado de azia. Não ri. Vai rir, vai ser feliz, sorria. Eu gosto de rir. Rir é uma coisa séria. Jesus disse, até agora nada tendes me pedido, pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ei, coração alegre, aformoseia o rosto, é o melhor remédio. Está aí cheio de botox, mas com a cara ruim.
Tem hora que está cheio das rugas, mas feliz, muito melhor, rindo, feliz, satisfeito. Se tiver os dois, né, os botox e feliz, tá bom também. É isso, coração alegre é um remédio, aformoseia o rosto. Diz um ditado chinês: reclamei por não ter sapato, cheguei numa esquina, encontrei um que não tinha os pés, gente. Agradece, você tem os pés, você vê andando. Ninguém está aqui, eu não vi ninguém de cadeira de rodas. Está doendo tudo, mas você vê andando. Olha para você ver, está escutando. Não tem ninguém aqui fazendo um sinal de surdo. Está escutando. Olha que coisa boa. Louvado seja o nome do Senhor. Está falando até demais da conta. Gente, agradeça a Deus pelos pés, pela saúde. Agradeça a Deus. A alegria tem a ver com gratidão. Celebre a vida, as coisas pequenas, as coisas grandes. Celebre, se alegre. Lá em casa, tudo nós comemoramos. Tirou carteira, vão comemorar. Não é isso? Graças a Deus, né, menino? Depois da quinta vez, até eu. Não, vão comemorar. Aleluias, meu filho, passou. Vão lá no sushi, nós gostamos do trem. Vão lá, coisa boa, aleluia. Quando é sushi, é churrasco. Coisa boa, meu filho. O outro tirou, vão também cheio das febres. Quando tirou carteira, vão comemorar. Você aguenta? Aguento, mãe, homem. Trem doido. E fomos, gente, comemorar, alegria. Coisa boa. Está fazendo aniversário? Ai, meu Deus, mais um aniversário, igual eu fiz dia 10, 48. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez lá no velório, no enterro, Deus mostrou tantas mulheres mais novas do que eu, já morta. Louvado seja o nome do Senhor. 48, que eu estou viva e quero viver muito. Então, nós vamos sentir uma dor de cá, uma dor de lá, que faz parte do envelhecimento. Não quer sentir nada, morra cedo. Né? Então, não é essa a intenção. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força, aleluias! Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Hoje a gente tem que ser feliz em Jesus, para com esse trem de querer ser feliz nos outros. Paz, como é que está a paz aí, hein? O olhinho tá. A perna. Ô, gente, olha o sinal. O estresse, a ansiedade, lá nas grimpas. Como é que está o negócio? Tem paz? Como é que está o sono, hein? Dormindo como se não houvesse o amanhã? Também é um sinal ruim. Só quer dormir. Treva. Mas só quer, mas não dorme. Pior ainda. Deita e está lá. Trabalhou. Como diz nós, é igual a escrava o dia inteiro. Aí vai lá, deita, cadê? Aí fica lá, reclamando ainda, murmurando, vai orar. Você vai ver meio que rapidinho você ora. E se você for ler a Bíblia, é um sonífero espiritual, porque o bicho não quer que você leia a Bíblia, vai vir um sono na hora, aí você agradece a Deus e dorme. Gente, como é que está a paz? É no vosso descanso e na vossa confiança que estará a vossa paz. Você encontra força quando descansa em Deus. Não é no seu dinheiro, não, dona. Não é no seu marido, é em Deus. A paz vem do Senhor. A pessoa com maior autoridade e força é a pessoa com maior paz, com maior pacificação interna. Interno, gente, ele está em paz. Aquele negócio está lá dentro dele. É algo, gente, de Deus. Paz. Descanso. A Patrícia e eu ficamos sabendo que os meninos foram fazer uma cidade lá nos Cafundó do Juda. Foi fazer a missão lá. Aí a dona do lugar falou assim, não, vocês falaram que é 9, é 14, vão receber não. Os meninos tinham onde ficar, gente. Pensa. Se a paz não está lá, a gente tem dó. Gente, esse período desses meninos lá, se não fosse Deus, se a paz de Deus não reinasse, nós estávamos doidas, nós estávamos jogando pedra, nós duas aqui dentro da igreja, com os maridos, de tanta coisa que aconteceu, tanta luta. Só que é Deus. Se Deus não trouxer essa paz, nós vamos endoidar. Os meninos é de Deus, nós vamos ficar endoidando. Tem hora que vem umas preocupações. Aí eu falo, Senhor, é do Senhor. Tira esse negócio aqui, eu vou dormir em nome de Jesus Cristo. E tem hora que não vem no sono, não. E aí eu vou orar, vou clamar, oro por vocês, para Deus encontrar o coração de vocês, para Deus cercar. E aí vai e o sono vem, em nome de Jesus. Oh, gente, eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Você pode estar no meio da tempestade, sem que a tempestade seja em você, gente.
No meio da tempestade, Jesus estava lá, no meio da tempestade, dormindo. Jesus era indiferente ao povo? Não. Ele sabia que era o pai dele, dormindo lá no travesseiro. E os discípulos lá, arrancando toco. Senhor, não te importa que pereçamos. Morrendo. Com o mestre lá. Ô, gente, nós não tem jeito. Jesus está aqui. E nós estamos lá achando que Deus está permitindo esses trem tudo para a gente morrer e tudo. Não. Deus está ali, Ele está cuidando, Ele está no controle. Nós que perdemos os olhos de Deus, porque quando os nossos olhos estão no Senhor, a tempestade está ali, mas a gente sabe quem cuida de nós. E ela vai passar, em nome de Jesus Cristo. Agora, outra coisa, não é só, mais assim, top, não é só você não ter a tempestade dentro de você, porque ela está lá. Mas tem gente que a tempestade está alojada dentro dele. Agora tem outros, gente, que tem autoridade sobre a tempestade. Esse sim está no ponto que Deus quer. Tempestade está lá, você fala, ei, você vai passar em nome de Jesus Cristo, que eu tenho Deus. E esse negócio não vai ficar assim não. Meu casamento não vai ficar desse jeito não, porque eu sou a resposta para isso aqui, em nome de Jesus. Quem é você, Satanás? E eu não vou ser usada para que haja destruição dentro da minha casa. Eu sou a resposta em nome de Jesus. Gente, isso é sério demais. O Salmo 46 diz, reino se abala, ele faz tremer a terra, as águas tumultuam, espumejam, os montes se lançam para o meio dos mares. Ele faz cessar a guerra. Aquietai-vos, aquietai-vos, meninas. Aquietai-vos, Morgana, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, tende paz. Aquietai-vos e sabei que você tem o Senhor. Eu sou exaltado sobre a terra, sou exaltado nas nações. Ele faz cessar a guerra, ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Aleluia! Este é o nosso Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos dentro do cenário de desordem, do caos instalado, onde há guerra entre as nações. Aquietai-vos. Nós não sabemos como é que vai ser o negócio, não. Está menino matando na escola. Os casamentos estão tudo arrebentado. As finanças não estão boas. Eu estou com enfermidade, mas aquieta o coração. Você tem Deus. É isso que vocês têm que falar, gente, em meio ao caos, clamar por Deus, encher do Espírito, só que nós nos enchemos de tudo, menos do Espírito de Deus. E aí o caos está instalado do mundo para tudo quanto é lado, e a gente está perdendo todas as guerras, porque nós não nos enchemos de Deus. Vem uma palavra dura, a sua é maior, mais dura ainda. Você é uma pessoa que nunca consegue ser generosa, avarenta, coração peludo. Não abençoa a pessoa, só quer reter, porque eu trabalhei, porque eu conquistei. Se não fosse Jesus Cristo de Nazaré, você não tinha nada. Abre seu coração para abençoar pessoas. Quantas pessoas necessitando, passando alguma coisa, e seu coração nem pisca para ajudar. Quantas campanhas tem que fazer, porque o nosso coração muitas vezes não é generoso, não entra, porque quando o coração é generoso, cheio de Deus, grato no Senhor Jesus Cristo, não precisa fazer campanha, porque o Espírito Santo de Deus já nos impulsiona para a gente dar, abençoar, mas a gente só quer reter, e só quer ter, ainda está pouco. Gente, o Senhor manda a gente aquietar. Paz, guarda isso no seu coração. Paz não é ausência de conflitos, é a autoridade sobre o caos. No nome poderoso de Jesus Cristo. E vai correr, em nome de Jesus. Tira a tempestade dentro de você. Tire, ela está te matando. E no meio da tempestade, Ele cria
todos os expedientes a fim de que a tempestade se torne a plataforma para o nosso destino em Deus. Eita! Isso é o Senhor. Acalme o teu coração, confie, porque Ele é o seu descanso, Ele é a sua confiança, Ele é a sua força. Como está a sua paz? Como está a sua alegria? Tudo vem de Deus, gente. É de Deus, é espiritual. Amor. A gente muitas vezes diz para tantas pessoas, eu te amo, mas de uma forma que se ama é nada. Muitas pessoas que estão ali sendo aproveitadores para poder usar as meninas e depois jogar fora com essa palavra eu te amo. Outros simplesmente por falar. Outros que são sanguessuga desse amor, fica ali sugando as pessoas o tempo todo. Vampiros. Isso é péssimo. Tantos motivos desonestos e egoístas para dizer eu te amo. Muitas vezes a mãe, eu te amo tanto e você não faz isso por mim. Você não tem noção como foi difícil você nascer. Horas e horas em trabalho de parto. Ai, que amor é esse? Para com isso. Fica vitimizando para poder ter um amor do filho. Ô, gente, ele só vai reconhecer isso quando ele for pai, quando ele for mãe. Então, não precisa a gente ficar falando isso não, que não vai ver. Então, descansa seu coração, porque vai chegar a hora, mas não agora. Para com isso. A esposa carente, que quer o Zé e fica lá, mendigando esse amor. O marido querendo sexo, mendigando esse negócio, falando que ama nada, só querendo as outras coisas. Bandido. Esperando, gente, receber um negócio, um carinho, um abraço, naquele desespero. Eu te amo, a fim de conquistar, de colocar depois que usou na prateleira de mais um troféu que ele conseguiu e jogou fora. Ei, gente, isso é complicado demais. Hoje temos tantos vampiros, como que eu falei, emocionais, que pedem amor, exigem amor, cobram amor, com uma fatura, um boleto. Tem que me amar, viu? Mãe, estou fazendo isso tudo com você, mas você tem que me amar. Você é minha mãe? Eita, meu Deus do céu. Aqueles que pedem amor tão pouco, gente, eles conseguem dar amor. Quando dizemos eu te amo, nós estamos dizendo eu escolhi amar você. Escolha, gente. A gente escolhe amar. Apesar dessa tranqueira, isso aí você não vai falar, não. Dessa tranqueira que eu decidi. Eu decidi, que ninguém casa enganado não, gente. Você casou com o estrupício porque você quis. Você escolheu amar o estrupício. Agora fica falando, nossa, você está tão mudado, tá não. Está do mesmo jeitinho que você pegou. Só que agora você está mais velho e está com dificuldade de ter a tolerância que você tinha antes. E aí está essa guerra, essa confusão. Pare com isso, amor é uma escolha. Amar como eu vos amei, é isso que Jesus manda a gente fazer, amar como eu vos amei. Ame ao próximo como a ti mesmo. Amor não se trata de um sentimento que sobe e desce à medida que a pessoa merece. Você não está merecendo meu amor, hoje eu não te amo, viu, marido? Hoje eu estou com ódio de você. Amanhã eu te amo se você me der as coisas. E fica fazendo moeda de troca com as outras coisas, né? As casadas. Isso é treva, não pode não, pecado. Gente do céu, uma escolha firme de amar, mesmo que o outro não mereça, mesmo tendo os desconfortos, a fadiga, as brigas, né, as confusão, nossa posição é firme. Eu escolhi amar você. Amar é uma decisão. Eu escolhi. Gente, se Jesus fosse amar a gente pelos nossos méritos, a gente estava morta. Ou pelos nossos deméritos, mais morta ainda. E Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E nós, por algumas coisas, por alguns arranhões, por alguns machucados, a gente simplesmente decide descartar do que lutar por aquilo. Por aquele casamento. Não é fácil não, gente. Permanecer casado é só Deus. É perdão todo dia. É abrir mão do seu direito para ter paz
todo dia. É buscar no joelho, na oração, todo dia. É despejar amor, fazer um lanche, fazer um café, mesmo que a pessoa te dê uma patada, todo dia. Por que começou a palavra? Enchei-vos do Espírito. Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai ser governada e controlada a sua mente, as suas emoções e as suas decisões, o que ela tem que fazer. Como está a sua casa? Tem sido um pedacinho do céu? A sua casa tem sido um pedacinho do céu? Você tem sido a mulher que está cheia do Espírito Santo de Deus, sendo governada por Ele? E por isso, lá dentro, é governado a paz do Senhor, o amor do Senhor, a alegria que vem do Senhor. Volto a falar do sermão passado que eu falei com vocês. Uma mulher sábia dentro de casa, não tem como esse casamento ser fadado ao fracasso. Não tem, só se o cara for psicopata. Mas se for por causa de incompatibilidade, de confusão, gente, muda. Porque a mudança começa em nós. Que Deus nos ajude, meninas. Que Deus nos fortaleça. Para que a nossa casa seja um pedaço do céu, comece em nós. Seja governada, controlada pelo Espírito Santo de Deus, todos os dias como? Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus Pai. Agradeça, Deus gosta de gente agradecido. Gratidão é a ponte de grandes milagres. Você não tem vivenciado os milagres de Deus, porque você é uma pessoa que murmura, reclama, só vê o que não tem. Começa a ver os benefícios de Deus. Só de você estar vivo, esse é um dos maiores. A salvação, maior ainda. É coisa demais para a gente agradecer, gente. Agradeça, agradeça, agradeça. E aí, a paz, o amor e a alegria, frutos do Espírito, vai inundar a sua vida, porque vem de Deus. Eita, o pau está comendo e você está feliz. A paz está reinando. Você está rindo. Gente, isso é só Deus que faz. Que Jesus nos abençoe. Nos ajude. Nós precisamos do socorro de Deus. Amém? Você quer que seu lar seja um pedacinho do céu? Eu quero. Levanta aí. Quem quer, levanta aí. Fala assim, eu quero um pedacinho do céu. Acabou aqui esse speed de confusão, aquele negócio, porque a mulher de Deus está chegando ali. Em nome de Jesus. Jeito, Senhor. Oh, Jesus, aqui nós estamos, Deus, pedindo a Ti a Tua intervenção, o Teu socorro. Meu Deus, só sabe as ruindades que tem dentro de nós, Deus, só sabe. As palavras duras, os desprezos, olhares, meu Deus, que muitas vezes a gente não fala nada, mas só com o nosso olhar a gente assassina o outro. Só conhece as ruindades, as durezas do nosso coração. Um coração que tem dificuldade em perdoar. Meu Deus, ficamos muitas vezes sem conversar com o cônjuge, porque a gente está com raiva emburrada. Tire de dentro de nós, Deus. Isso é coisa de menino. E nós não somos mais criança. Leite vos dei de beber, porque sois crianças. Não, nós somos maduras do Senhor Jesus. E por isso nós temos que nos encher do Teu Santo Espírito, Deus. Com a Tua palavra que liberta. Nas orações, clamores, súplicas, nas ações de graças, falando o que edifica, não falando da vida dos outros, Senhor, mas ajudando os outros. Que a nossa casa seja esse pedacinho do céu, Deus, porque nós vamos fazer a diferença lá dentro. O que o mundo quer é que nós sejamos mulher doida, desequilibrada, desajuizada, igual eles estão pregando aí nesse século, mas nós não somos essas mulheres, nós somos mulheres segundo o Teu propósito, segundo, Senhor, o Teu coração. Mulheres de Deus, submissas. Mulheres que vivem sobre a bênção do Senhor, não a maldição. Que a nossa boca possa proferir vida e não morte. Vida e não morte.
Que possamos tratar os nossos filhos, o nosso marido com dignidade, com respeito. Quantas vezes, meu Deus, não respeitamos o nosso cônjuge, tratamos de qualquer jeito, o ridicularizamos na frente das pessoas, dos nossos filhos. Deus, isso é mal, Senhor, faz morrer isso em nós. Como que nós queremos ter uma casa, um pedacinho do céu, se a gente está andando dessa forma? Deus, nos muda, nos transforma, Espírito Santo de Deus, para que as nossas emoções, para que a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas decisões sejam todas conduzidas pelo Teu Espírito Santo. Que tudo que a gente for fazer, a gente possa perguntar para o Senhor, Deus, e depois fazer, como o pastor falou no culto domingo passado. Meu Deus, como aquilo encheu o meu coração. Antes de tudo, não depois de tudo, antes de tudo, a gente deve orar, suplicar, clamar com ações de graças, interceder. Quantas de nós estão apáticas à dor do outro? Irmãs carecendo das nossas orações, com câncer, irmãs com casamento estraçalhado, sofrendo as angústias da alma, e a gente nem ora, Deus, a gente não ora nem por nós, quanto mais pelos outros. Nos muda, Deus, que nós possamos encher a nossa cabeça daquilo que é do Senhor, com salmos, com hinos, com cânticos, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, tudo que edifica. É isso, Deus. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, leva essas mulheres, Deus. Em nome de Jesus, leva elas para casa. E que elas possam ser essas mulheres intencionais, da casa delas ser um pedacinho do céu. Porque o Senhor vai estar, meu Deus, preenchendo a vida delas, nesse lugar que elas vão buscar. Meu Deus, mente, coração e decisões. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, filho. Vai com Jesus. Toda primeira e terceira quinta-feira do mês nós estamos aqui, tá? Te aguardo.